Sejam bem-vindas, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao encontro com a sabedoria, o encontro de sabedoria do Linguagem Simples Lab. Essa é a primeira edição do evento, que tem como objetivo trazer personalidades que estudam, pesquisam e trabalham com linguagem simples, e que são referência no assunto para trazer a sua sabedoria, compartilhar a sua sabedoria com os integrantes do Linguagem Simples Lab, com as pessoas que estão agora estudando, iniciando ou já estão no caminho, e com as pessoas que vêm, aceitam o nosso convite, estão aqui hoje assistindo e depois vão assistir no canal do YouTube essa apresentação. Meu nome é Josiane Correia, do Linguagem Simples Lab. Vim aqui, vou fazer a mediação. Esse evento, a gente está recebendo o apoio do Tribunal de Contas da União, do Colab-I, que é o Laboratório de Inovação do Tribunal de Contas da União, temos a diretora aqui, Paula, e é um evento organizado, então, pelo Linguagem Simples Lab. Hoje nós temos a honra de receber nossas duas convidadas, a professora Neide Mendonça e a professora Maria José Bocconi Finato. Eu vou fazer uma pequena leitura aqui do currículo. A professora Neide Mendonça é mestre em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco, professora de português, francês e latim, autora do livro Desburocratização Linguística, Como Simplificar Textos Administrativos, que tem sido referência para várias pesquisas na área de linguagem simples, uma longa trajetória nesse caminho. Essa é a mini bio, porque o currículo é muito mais extenso. A professora Maria José Finato é linguista especializada em estudos do léxico e terminologia, investiga a história das terminologias médicas e os modos de aplicar técnicas da linguagem simples para promover maior acessibilidade das informações escritas, que trazem conteúdos de utilidade pública para diferentes perfis de pessoas no Brasil. É docente e orientadora de mestrado e doutorado junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordena o grupo de pesquisa do DGP, CNPq, da acessibilidade textual e terminológica. Então, professoras, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença e vou, então, passar a palavra para a professora Neide, depois para a professora Maria José, para as palavras iniciais do início da nossa conversa. E agradecer todo mundo que aceitou o convite. Professora Neide. Olha, eu fiquei surpresa. Eu nunca imaginei que um livrinho despretensioso, que foi criado porque era obrigatório para fazer o meu mestrado, fosse ter, depois de 43 anos, ainda pessoas se interessassem por ele. Já algumas pessoas, um escritório de advocacia daqui, que usa esse livro desde que eu publiquei. E uso no escritório de advocacia, mesmo depois de ler toda a minha crítica à linguagem a linguagem jurídica, né? Porque eu faço a crítica parte daí. A linguagem jurídica que se transformou, que invadiu a linguagem burocrática e fez a linguagem burocrática tão permeada de coisas assim difíceis e absurdas para pessoas que precisavam ler essa linguagem. Porque se a pessoa não fosse necessário ler, uma pessoa comum, não tinha problema nenhum. Porque entre os juristas, eles devem saber a linguagem dela. Devem saber, né? Embora nem sempre seja a verdade, né? Vamos logo dizer. Agora, na linguagem burocrática é absurdo, porque é uma linguagem dirigida a pessoas do povo. Então, elas não têm nenhuma obrigação de saber aqueles termos jurídicos, não é? Tem até uma história hilária, mas eu gosto de contar histórias hilárias porque justifica o que eu estou dizendo. Houve um grande crime em São Paulo, mataram o proprietário de uma grande cervejaria.
E então foi a júri popular, o criminoso, e foi condenado. Então, o juiz, no final de tudo, saiu com essa pérola. Meirinho, conduza-o ao ergástulo público. O soldado que estava tomando conta do assassino, né, olhou assim, coçou a cabeça, chamou o cara, saiu com ele, chegou na porta e disse: pode ir embora. E estão procurando ele até hoje para cumprir a sentença. Porque ergástulo público me poupe. Né? Ele quis ser mais advogado do que todo mundo e soltou o homem até hoje. Né? Então, essas coisas acontecem mesmo. Acontecem. Como eu já disse, que o outro da Universidade de Brasília, como é o nome do fundador, Márcia Socorro, fundador da Universidade de Brasília? Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro. Uma beleza conversar com Darcy Ribeiro. Mas eu não resisti. Disse: o culpado é o senhor que inventou que não botava S no nome dos índios. E bota S. Ah, mas não bota porque índio não tem S. O senhor está falando alguma língua indígena ou está falando português? Então, meu amigo, tenha paciência. Devolve o S. Não, não pode não. Quer dizer, então acontecem essas coisas muitas vezes, né? E na linguagem burocrática é um absurdo. Tem outra coisa também. Na época que eu fiz esse livro, existia um ministro da desburocratização, que era o pai daquela que trabalha na Globo News, Maria Brandão, que não tem nada a ver com isso, mas para situar a coisa aqui. Então, eu escrevi uma carta para ele dizendo que tinha feito essa dissertação e que falava da linguagem e que ele tinha feito um grande favor quando eu tinha diminuído o número de papéis. Ele foi assim, ele começou a simplificar o número dos papéis. Aí eu digo, para seu trabalho ser ótimo, o senhor só falta cuidar um pouco da linguagem. Aí ele escreveu uma carta para mim dizendo que não concordava comigo, que a linguagem estava ótima, não sei o quê, tá. Eu aí não tive dúvida, corrigi a carta dele e mandei de volta. Eu digo: eu vou provar ao senhor que não está, porque eu vou fazer uma revisão da sua carta. Aí fiz a revisão toda baseada no livro, dizendo que isso estava no meu livro e tudo mais, e que ele devia manter. Claro que aí foi cortada a nossa conversa, né? Para todo e sempre. Ele não gostou, eu que me importa. Nem dói. Aí, então, isso aí é outra coisa. Mas tem no final do livro, vocês devem ter lido, se leram, não sei, a história do vendedor de camarão, né? Que foi inoculado pelo bicho da linguagem burocrática, e ele fez alguém reclamou que havia camarões estragados, e ele vendia na porta da Sudene. Aí, então, reclamaram que tinha camarão estragado, ele aí fez uma carta no estilo burocrático e mandou para os clientes dele. Agora, no final do livro, essa carta está aqui no final do livro, é muito interessante ver como se pode inocular um defeito se diz que a coisa é boa, né? Então, é isso aí, gente. Qualquer coisa a mais, agora eu dou a palavra a vocês. Já falei muito. Obrigada, professora Neide. Eu gostaria, então, de passar a palavra para a professora Maria José Finato, para essa fala inicial. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que estou super feliz pela oportunidade de poder conhecer, finalmente, ao vivo, a professora Neide, que é, assim, autora de uma obra que a gente considera rara, preciosa, e, sobretudo, porque é uma pessoa com atuação na área da linguística. E eu, como linguista, né, tenho me esforçado por tentar falar da linguística como ciência, quer dizer que a gente trabalha a partir dessa perspectiva científica, né? Então, esses elementos que nós mostramos, eles são baseados em evidências. Então, quando a professora Neide fala tem que ter o S em Yanomamis, não é porque ela gosta do S,
é porque nós temos evidências de estudos para fazer isso, né? Então, eu acho muito importante ter alguém, né, que serviu como um farol para nós ao longo desses anos, mostrando para que serve a linguística, para que serve uma pessoa com formação na área de letras, na área de linguística, para que serve estudar latim, estudar grego, estudar português, estudar outras línguas, estudar a comunicação humana a partir da perspectiva da palavra, né? Então, como já dizia, né, o poeta, é a luta mais vã, mas a gente luta toda manhã, a gente que lida com as palavras, né? Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui. Eu fiz uns 4 ou 5 slides para mostrar, mas acho que a professora Neide pode falar mais um pouco antes de eu apresentar a parte que eu preparei. Olha, você vai dar a palavra a alguém que queira falar aí dos que estão hoje, ou eu posso continuar falando besteira aqui? Eu gostaria, professora Neide, que a senhora falasse mais um pouco. Depois da senhora eu falo um pouco. Tá bom, tá bom. Olha, eu continuo colecionando as coisas, sobretudo a televisão é minha grande vítima, né? Porque eu fico assistindo televisão, ouvindo noticiário, e vejo que muita coisa não mudou. Os repórteres, quando aprendem a escrever a notícia, ou apresentar a notícia, no caso da televisão, eles esquecem a gramática. Aí, então, uma coisa que me causa muita irritação é ver, por exemplo, dizer, eu trouxe meu óculos. Eu trouxe meu óculos. Por quê? Você é caolho, só tem um olho. Se é caolho, está certo. Se não é, não está certo. Tem um outlet aqui no Recife, que a publicidade é uma negra muito bonita, sentada com os óculos sem grau, né, de óculos escuros, e só que o nome da loja é Óculo. Então, está tudo errado. A imagem não funciona junto do que está escrito lá, né? E vê a todo momento redundâncias, né? Por exemplo, gente boa de jornal, da televisão, e que diz, deixa eu ver aqui. Tem uma publicidade ótima. Tomara que o dono da loja não é loja, não. É uma loja. Não me veja falar, porque senão é capaz de mandar me matar. Que é o seguinte: um casal, a obra na casa, ela na frente do computador, aí diz, amor, eu estou procurando uma coisa nova para a nossa casa. Ele disse, ótima ideia. O que é? Ela disse, um alarme, para alguém entrar na casa, o alarme e tal. E gostei muito da Verisuri. Já doeu meu ouvido. Se vai botar um nome em inglês, pronuncia corretamente, pelo menos. Né? Ou então não bota em inglês, bota em português. Né? Verisuri. Aí disse, eles têm ela continua falando, tem uma central de monitoramento que chama a polícia em caso de alarme, arrombamento e entrada de alguém na casa. Aí ele diz, que incrível! Incrível por quê? Só serve para isso. Aquilo ali é para isso. Não tem nada de incrível. Então, é péssimo como publicidade. Não serve para nada. Né? Então, é grosseiro, mas é a publicidade burra, né? Porque chama atenção para um erro da publicidade. Outra coisa, se vai botar um nome em inglês da loja, pronuncia corretamente em inglês. O nome é em inglês. Mas bota em inglês e Verisuri. Me poupe. Dói no ouvido, né? Professora Neide, Professora Neide, diga. queria só interromper um pouquinho. Porque a senhora contou uma história nos bastidores, e eu queria ver se a senhora contava de novo, que agora para o público, que é a do livro de receitas.
Depois a senhora não... Ah, sim, sim, do livro de receita. Eu fazia muito revisão de texto, porque vocês sabem, a Universidade Federal ainda paga decentemente, mas eu fui de uma universidade privada que tinha que me virar de outras maneiras, né? Então, revisão de texto era uma coisa que eu fazia, inclusive tinha uns casos engraçados. Eu fui revisora de um professor que trabalhou na faculdade rural, na rural daqui, e ele escrevia bem e tal, mas cometia erros. E eu trabalhei para ele 10 anos sem nunca ter visto ele, nem ele me via. Eu fazia o trabalho, botava lá, ele me pagava, depositava na minha conta o dinheiro. Aí um dia ele disse, ô professora Neide, eu queria que a senhora fosse com um pessoal meu ver um projeto nosso lá e tal e coisa. Porque eles fazem os projetos, mas não funciona. Eu queria saber o que é que está errado, não sei o quê. Aí eu não entendo nada de agricultura, eu vou. Se o senhor quiser, eu vou. Aí mandou o carro me buscar e eu fui para uma propriedade que criava ovelhas e plantava tomates. Eu digo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? No meio de uma plantação de tomate e uma ovelha berrando ali. Eu não sei o que é que eu estou fazendo, mas enfim, vamos. Aí fui lá, no meio da coisa, o agrônomo que tomava conta da propriedade disse, virou assim para o... Eu acho que era o que tomava conta. Diz, este rio aqui é piscoso. Aí o cara tirou o chapéu da cabeça, coçou a cabeça assim. Às vezes, quando o sol bate nele, ele pisca um pouquinho. Aí eu disse, pode voltar para o Recife, eu já sei o que está acontecendo. Não precisava nem dizer, né? Ele estava falando com um homem do campo, perguntar se o rio é piscoso. Tenha paciência, né? Então, era isso. Aí, quando eu voltei, ele disse, a senhora já voltou? Ele telefonou para mim, eu soube que a senhora já voltou. Eu disse, precisou mais não, bastou andar 100 metros, eu já sabia qual era o problema. É que seu agrônomo fala na linguagem da ciência para um camponês. Não funciona. Ele tem que falar a linguagem do camponês, para poder ser ouvido. Então, como é que o camponês vai ler aquele projeto e vai entender? Não entende, por isso que não dá certo o que o senhor está fazendo. Então, isso tem de monte, são exemplos de monte. Né? Inclusive, gente que diz que vai... Trouxe aqui um bastidor para você na televisão. Eu tenho vontade de entrar no ar e perguntar, vai bordar? Se não vai bordar, nem fazer nenhum trabalho manual, para que esse bastidor? Quer dizer, confunde o bastidor, que serve para bordar, para fazer algum trabalho, com os bastidores da notícia, que é uma metáfora. São as coxias de um teatro. Também coxias não adianta falar, porque as pessoas não conhecem, né? As coxias. Então, as laterais que ficam escondidas atrás da cortina e que o público não vê são as coxias, as laterais de um palco. Pronto. Agora, isso vai atravessando as coisas, né? E hoje em dia, todo mundo na Globo News pode olhar. A Globo News vai mandar me matar, viu? Mas todo mundo diz que eu trouxe aqui um bastidor para você. Ai, me dói na alma. É isso. E São professora, histórias verdadeiras, viu? e não, professora, e do livro de receitas, que, Do livro poxa, de receitas. Era uma ONG de jovens mulheres que tiveram uma ideia muito boa. Viajaram para o interior para saber o que é que aquela seca ali, na região seca daqui de Pernambuco, o que é que podia oferecer para eles aproveitarem na alimentação, né? Inclusive, a algaroba apareceu como a primeira de todas, porque ela fornece aquelas vagens, dentro da vagem tem aquelas sementes que, torradas e trituradas, dão uma excelente farinha para bolo, pão, bolacha e tudo mais. Só que elas fizeram o livro de receita e dizia assim, pegue meio quilo de farinha de algaroba, bote, coloque
aí dizia assim, 200 gramas de não sei o quê, 50 gramas disso. Aí eu disse, minha filha, isso não vai funcionar. Você acha que a pessoa do campo tem uma balança na cozinha para pesar os ingredientes? Não tem. Você tem que bote o fundo de um prato de sopa, até onde termina o prato de sopa, bote o fundo do prato de sopa de farinha, um copo americano de açúcar. E por aí usando as coisas, uma colher de sopa, de coisa. Não bote uma colherinha de café pequeno, porque eles não têm colherinha de café pequeno, não tomam, eles só tomam caneca de café. Ninguém toma café pequeno no interior. Não existe isso. Né? Então, usar as coisas que estavam à volta. Depois de tudo devidamente esclarecido, foi um sucesso o livro. Foi um sucesso. Quer dizer, a pessoa tem que, antes de tudo, pensar. Você está mandando essa mensagem para quem? Essa pessoa para quem você está mandando a mensagem tem os meios de compreender aquilo que você está colocando? É uma pessoa que conhece? Então, a falta de levar isso em consideração é que traz a falta de compreensão da linguagem, né? Num lugar que essa linguagem tem que ser compreendida. Haja vista que o homem que vendia camarão na porta da Sudene achou que tinha que usar a linguagem da burocracia, porque quem trabalhava ali dentro era burocrata. Então, só saiu entender que se fosse linguagem da burocracia. Ele aí botava assim, se você achar um camarão ou dois que estejam estragados, ou seja, podre, ou seja, podre, se está estragado, está podre, não serve. Então, era muito engraçada essa carta desse homem. Demais, porque era a realidade. E o outro, esse açude é piscoso, pronto, não dá. Né? Então, gente, continua acontecendo. Continua acontecendo. Né? Ninguém bota plural em óculos, né? Todo mundo é caolho. Meu óculos, pensa que esse S aí é um enfeite, não é. É porque é latim. Óculos são olhos. Óculo é que é olho, é um só. Né? Mas precisava saber. E outras coisas mais que continuam fazendo assim. Agora, quando você vê uma casinha com uma plaquinha na frente, vendemos picolé bem geladinho, é engraçado. Porque a pessoa que está ali, coitada, não tem jeito, tem que dizer que o picolé é bem geladinho, beijo. Né? Agora, eu não sei como seria um picolé se não fosse geladinho, mas enfim. Né? Pronto, gente, é isso aí que... Obrigada, professora. Vamos para a professora Maria José e voltamos depois para a professora Neide. Certo, então, eu vou aqui só compartilhar uns pouquinhos slides que eu fiz para ilustrar um pouco o que eu vou dizer. E só vou... Enquanto a professora compartilha, eu gostaria de registrar que esse evento, ele surgiu de uma ideia da Paula, do TCU, de trazer, né, a professora Neide, em razão do livro, né, do livro da professora, que é Desburocratização Linguística, Como Simplificar Textos Administrativos, e pensou nessa conversa, e daí nós vamos trazer outra professora que também tem a experiência para ter essa troca, e a gente está hoje vivendo esse encontro feliz. E só foi possível também por causa da Carol Araújo, que também é integrante do Linguagem Simples, que está aqui hoje, que é ali de Pernambuco, que fez esse meio de campo com o Ricardo, filho da professora Neide, com a professora Neide, né, que daí a gente entrou em contato, entrei em contato, e hoje a gente também tem aqui a Márcia, também filha da professora Neide, que está aqui prestigiando, né, esse trabalho. Então, passo mais uma vez a professora Maria José. Muito obrigada. Vocês estão enxergando a minha tela? Sim. Sim? Sim.
Então, assim, agradeço muito a oportunidade desta participação, de estar com a professora Neide, e dou os parabéns por terem podido trazer a professora Neide, fazer esse esforço para que a gente conheça a professora Neide ao vivo e a cores, e com as suas experiências e os seus relatos. Eu acho muito importante. Então, eu estou aqui para tentar mostrar alguma coisa de continuidade a partir, né, do pioneirismo da professora Neide. E então, assim, marcar, né, para quem não tem, assim, essa perspectiva temporal, né, então eu tenho aqui a referência do livro da professora Neide, que é de 1987, pela editora Pioneira, e a partir do momento que o livro da professora Neide se esgota, as pessoas começam a buscar em sebos, em fotocópias, a contrabandear o pensamento da professora Neide, que foi correndo boca pequena, e é por isso, né, que hoje, em 2023, a gente presta a nossa reverência à figura da professora Neide, que conseguiu marcar isso para a gente, né, uma das pioneiras a falar de desburocratização linguística, né? Então, é realmente, assim, algo para a gente comemorar, né, esse encontro hoje aqui com a professora Neide. E vejam, né, o livro da professora Neide de 1987, e a gente tem essa lei aqui de 2011 e 2012, né, que diz que é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que deve ser oferecida de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Então, vejam que de 1987 até 2010, a gente tem todo um percurso, todo um esforço, todo um trabalho, marcando, né, dizendo, repisando essa necessidade de que a informação seja entendida pelas pessoas e que se rompa, né, com essa nossa tradição, e eu me permito usar uma palavra que é horrorosa, né, de utilizar justamente um vocabulário, uma construção que eu sei que não será acessível por parte do meu interlocutor, muitas vezes até para parecer, né, que eu sei algo ou que eu sou melhor do que alguém. Temos um grupo de pesquisa na nossa universidade, aqui em Porto Alegre, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e nós temos trabalhado, assim, de um modo formal com esse tema, professora Neide, desde 2010, né? Então, a gente pode dizer que a partir da semente que a senhora plantou lá em 1987, dos reconhecimentos, né, à medida que o tempo foi passando, e as pessoas começaram a se sentir incomodadas por essas ideias, é que a gente pode fazer essa movimentação. No nosso grupo, na nossa universidade, a gente trabalha com esse rótulo acessibilidade textual e terminológica, porque a gente entende que a linguagem simples é uma base e que a gente, talvez, a partir dessa base, precise ir um pouco mais além, né? E temos trabalhado com a temática da saúde, do direito, da agricultura familiar. Aí a senhora falou, né, do agrônomo que não entende o que é um rio, não entende que um rio piscoso é algo que o agricultor não vai entender o que é, né? Nós também temos trabalhado com materiais sobre temas complexos de saúde ou mesmo legislativo voltados para crianças, textos de museus de ciências e tecnologia, que são cheios daquelas placas e informações. Muitas vezes as pessoas nem param para ler aquelas informações, porque se parassem também é difícil de entender. E nós temos trabalhado ao longo dos anos, né? Como a senhora, nós começamos com o jornal e começamos nos dedicando ao modo de funcionamento do jornal, né, da linguagem no jornal, e temos também vídeos, cursos. Convido aqui quem quiser conhecer o que a gente conseguiu construir a partir desse endereço aqui. E aqui, né, só para ilustrar, nós começamos, né, na verdade, antes de 2010, lidando com um tipo de jornal que é o chamado jornal popular. E nós, então, estudamos os jornais populares do sul do Brasil e da região Nordeste,
e vimos que havia um tipo de jornal popular que era muito eficiente na sua comunicação com o seu público, o destinatário. E aqui eu não estou falando daquele jornal espreme que sai sangue. Eu estou falando de um jornal de tipo popular, que tem texto em linguagem correta, uso de crase, concordância, mas qual é o diferencial desses jornais? Como o Jornal Massa, que circula em Salvador, e como o nosso Diário Gaúcho aqui. Não se usa rio piscoso, não se usa mitigar, se usa óculos com S, professora. Se usa Yanomamis com S. Quer dizer, as pessoas que fazem esse jornal, elas são pessoas que iniciaram nessa área do jornalismo, são profissionais mais experientes e que tinham essa noção de que precisavam se comunicar com esse público de uma maneira mais próxima e mais empática. Não preciso dizer que esse tipo de jornal se tornou o maior sucesso de vendas, tanto na região sul, a partir dos anos 2000, quanto na região Nordeste. Então, nós, inspirados por esse tipo de jornal, veja aqui uma amostra, né, do nosso Diário Gaúcho, né, Gaúcho é bairrista, eu ia falar de qual jornal? Eu ia falar do jornal Diário Gaúcho. O que nós temos aqui? Nós temos uma apresentação da informação que tende a se aproximar do leitor, né? E eu saliento bastante, né, que esse tipo de jornal, durante muito tempo, foi subestimado, inclusive por estudiosos da linguagem, porque já partiam do pressuposto que esse tipo de jornal era muito mais prejudicial do que nosso amigo. E eu descobri, né, que, junto com outros colegas, que esses jornais cultivavam esse vocabulário mais próximo do seu leitor, e a partir daí trabalhamos cientificamente com o material desses jornais populares, né? Aqui um livro nosso, bem recente, né, de 2022, que tem acesso gratuito, publicado por uma editora universitária, a Universidade Federal de Uberlândia, e nós pudemos publicar, porque nos apresentamos a um edital público para publicar esse livro em formato gratuito, e nós apresentamos essa temática aqui, que é bastante ampla, né? É um livro que tem participações de pessoas da área da comunicação, do design inclusivo, né? E é um livro de acesso gratuito para quem tiver interesse em conhecer. Enfim, então a gente tem percorrido esse percurso, né, para ser redundante, percurso percorrido, mas muito também, assim, profundamente decepcionado com uma informação como essa que está aqui, em que o Ministério da Saúde do Brasil informa o que é diabetes. E diz que diabetes é uma síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente da falta de insulina. E a pessoa lê aquilo e diz assim, nossa, eu pensei que diabetes fosse uma doença. E não, então, assim, o próprio Ministério da Saúde do Brasil, tentando informar o cidadão brasileiro sobre que seja algo, faz esse tipo, vamos dizer assim, de desserviço à informação. Então, por exemplo, muitas pessoas hoje no Brasil não sabem o que é uma doença crônica. Não sabem que uma doença crônica é uma doença que não tem cura. E aí, quando a pessoa diz assim, o diabetes é uma doença crônica, a pessoa diz, por quê? O que significa uma doença crônica? E no momento que a pessoa não entende que diabetes é uma doença crônica, o que ela pode imaginar? Que diabetes tem cura. E que ela pode tomar um chá de casca de abacate, tá? E ela vai ser curada da sua diabetes. Isso é um desserviço, uma desinformação, né? Por parte de quem vende esse chá milagroso, que a gente sabe que não vai funcionar, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a informação oficial que deveria ser clara, deveria ser acessível a essa massa da população brasileira, e não é. Então, a gente tem trabalhado, professora Neide, modestamente aqui do nosso lado da linguística do sul do Brasil, também nesse sentido de construir alternativas, de denunciar
essas situações, como esta aqui, e tentar propor a perspectiva da linguística para auxiliar as pessoas que têm o interesse em modificar esse estado de coisas. E só para, já vou concluir, né? Isto aqui é um material que foi publicado entre 2020 e 2021 no site do Ministério da Saúde. Vocês vão, mas isso já então já é meio antigo, né? Vou mostrar para vocês a versão nova. O texto é o mesmo, e tem trema, professora Neide, trema. E se diz, se percorrer o final, que esse texto foi elaborado em junho de 2009. Trocaram uma foto, que tem agora uma caneta que mede insulina, né? Que é uma nova tecnologia, mas o texto é exatamente o mesmo que ele. É o mesmo texto desde 2009. E vejam ali que diz assim, a insulina é produzida pelo pâncreas, tal, e diz assim, e a falta desse hormônio? Que hormônio, cara pálida? Quem é que sabe que insulina é um hormônio? Então, assim, é um desrespeito isso, para dizer um pouco só, né? E a gente tem tentado marcar essa situação e mostrar que a gente, já vou concluir aqui a minha fala, para a gente ouvir mais um pouco a professora Neide, a gente tem tentado marcar que a gente precisa fazer algo, né? E para fazer algo, nós linguistas também estamos aqui para ajudar, né, professora Neide? Desde que ano? Desde 1980 e bolinhas, né, professora Neide? Então, estamos aí, estamos a postos para ajudar quem tem interesse em mudar esse estado de coisa, porque o rio não é piscoso. Olha, você disse que vai deixar para falar, eu me lembrei agora de uma outra coisa. Há muito pouco tempo atrás, e agora, em 23, a Prefeitura de São Paulo dirigiu um aviso para as pessoas que usam bicicletas elétricas, porque estava havendo muito acidente. Aí, então, no topo dizia que o texto era dirigido para pessoas que usavam bicicletas eletropropelidas. Ninguém leu o anúncio. Claro. Porque ninguém usa bicicleta eletropropelida, usa bicicleta elétrica. Quer dizer, isso não pode uma coisa dessa. É um desrespeito, eu considero desrespeito. Porque está falando para o povo que não tem obrigação de conhecer esses termos. Não tem obrigação. É o caso que ela falou da doença. Né? Agora, eu acho que também os médicos são responsáveis, porque eles acham que tem que vomitar para a gente toda a linguagem médica que eles aprenderam adequadamente na universidade. Mas não é por aí. Quando ele fala com o cliente, ele tem que traduzir essa linguagem para a linguagem do dia a dia, para que não seja perdido nada disso. Né? Aí, então, eu, quando entro, que fala uma coisa para mim que eu não sei o que é isso. O que é isso? Mas nem todo mundo fala assim, porque tem medo, tem vergonha de parecer ignorante. Não, ninguém é obrigado a conhecer os termos médicos. Ninguém é obrigado. Né? Eles têm obrigação, nós não. Então, quando não souber um termo, diga, eu não sei o que é isso. O que é isso? Me explique, por favor. Outra coisa, quando passar a receita, faz favor de dizer, tome isso às tais horas, tome isso em jejum, tome isso depois do almoço, porque não dizem. Não dizem e têm obrigação de dizer. Mas querem despachar logo rápido, porque, coitados, que trabalham para plano tem que atender 200, né? Aí não dá tempo. Tem que fazer, daqui a pouco passa um telegrama para ele e vai embora. Pronto. Né? Então, não é assim. A verdade é essa, né? Agora, os jornais e a televisão continuam fornecendo, por exemplo, o subsídio dói no meu ouvido. Subsídio.
Olha, uma coisa que a gente aprende logo quando vai ser alfabetizada é que o S só tem som de Z entre duas vogais. E não acontece isso em subsídio. Não acontece. Hã? Aí começa. Aí diz, o repórter disse, quando eu fiz a retrospectiva de um ano atrás, se tivesse feito a retrospectiva para frente, aqui seria um escândalo. Mas um ano atrás é normal. Não precisava um atrás. Porque é retrospectiva. É a tal história, nunca se deu conta de que retro é para trás. Vá de retro, Satã, está na Bíblia. Né? Então, é isso, a gente vive lutando. É a tal história que aparece uma publicidade em que a médica disse que se arrepende de ter sido médica, que tem de cuidar de tanta gente. Eu, muitas vezes, me arrependo de ter sido linguista, porque eu tinha um gavetão na minha cômoda de coisas das vestibulares, das redações. Estão tão preocupados em salvar o meio ambiente, por que não salvam ele inteiro? É isso que a pessoa quer entrar na universidade com uma coisa dessa. É isso, mas você sabe o que é, que ela sabe que é isso que eu estou falando. Subsídio, eu não aguento. Retrospectiva de um ano atrás. Agora é moda repórter televisão. A discussão escalou. Gente, ninguém sabe que escalar é aumentar de nível, não. Por que esse negócio de escalar? Ouviu, achou bonito e usa. Mas não é por aí, né? Se intensificou, aumentou. Não, coisas do dia a dia. A linguagem jornalística é a linguagem do dia a dia, é a linguagem da conversa. Nada de fazer, deixa isso para quando for fazer suas exposições e querer público, né? Mas não, sei não. E vai continuar assim, viu? Inclusive o bastidor, que eu tenho uma implicância com esse negócio terrível, eu tenho vontade de telefonar para lá e dizer quem é que está aí. Ou então isso aqui, como se auto-perdoar. Como se auto-perdoar. Não se dá conta que o se e o auto são a mesma coisa, só que um se usa com verbo e outro se usa com substantivo. O auto-perdão. Se perdoar. Não precisa se auto. Né? Mas isso, se vocês prestarem atenção, vão acabar descobrindo, como eu, essas coisas. Essa aqui é ótima. O problema de Trump é enfrentar de frente o que ele tem feito. Eu não sabia que ninguém enfrentava de costas. De costas está fugindo, né? Que eu saiba. Só para mostrar isso aí do dia a dia, que a gente é uma luta em glória, viu? É uma luta em glória. Eu já ando, ó. Isso aqui fica junto da televisão. Eu pego a caneta e anoto. Já está aqui. Eu peguei uma agenda minha e destruí a agenda, porque ela já está lá para o final do ano e eu não cheguei no final do ano ainda, porque eu começo a anotar e gasto as páginas da agenda. Pronto. Meninas, olha, eu vou fazer uma coisa. Gostaram do Meninas? Sim, obrigada. Vocês podem, se quiserem alguma coisa ou conversar, vocês podem telefonar para mim, tudo. Não faço cerimônia, não. Eu não tenho nenhum problema com isso. Nenhum, viu? Tem meu telefone, vocês têm? Não. Sim. Tem, né? Sim. Ela tem meu telefone. Temos o WhatsApp da professora. Pois é. WhatsApp não. Sim, WhatsApp sim. Sim. WhatsApp sim. Eu pensava que era computador, que o meu eu dei e me arrependi depois, porque agora eu nem tenho computador. Mas agora tem que providenciar, né, professora, porque agora a gente vai trabalhar nesse teu livro, né? A gente está aí, pessoal, não, mas isso aqui não, isso aqui é só um roteiro, vocês tiram de letra. É só um roteiro, mas se quiserem conversar, vamos conversar. E, professora, eu queria que a senhora contasse um pouco como que, quando a senhora escreveu o seu livro, e quando a senhora trabalhava com gestores e gestoras, com o administrador,
público, né, Olha, para aconteceu melhorar uma o texto. coisa, essas coisas são engraçadas. O meu reitor, quando ele viu o meu trabalho, ele criou um complexo. Não saía nenhuma, nem quando ele ia fazer como reitor, tinha que receber as pessoas, essa coisa. Pois eu passei a ser a pessoa que revisava todos os discursos dele. Tudo. Entrega para a professora Neide, manda ela dar uma olhada aí. Entrega para a professora Neide, manda dar uma olhada. Se eu ganhasse dinheiro assim, tinha ficado rica, mas não recebia nada por isso. Porque eu compreendi, ele ficou inseguro, não é? Com medo que eu corrigisse o discurso dele. Aí me dava logo na frente para eu dar uma olhada, e nessa olhada era para corrigir o que aparecesse de abusivo, né? Porque uma vez, essa aí é porque ela era muito chata. Uma psicóloga que achava que era dona do mundo. Psicologia tem um pouco dessas coisas, né? As pessoas entram lá para resolver os próprios problemas e acham que estão resolvendo os problemas da humanidade, né? Aí, então, ela fazendo uma palestra inteligente, boa, mas ela dizia, isso é uma coisa sui generis, porque não sei que lá, sui generis. Aí, então, não me aguentei, levantei, fui junto dela, digo, se tiver 3 vezes sui generis, é sui generis. Obrigada. E fui me sentar de novo. Aí ficou todo mundo. O que a senhora foi dizer à psicóloga? Eu digo, não, porque ela tinha falado para mim uma coisa e não estava abordando. Eu fui lembrar a ela, foi isso. Mas é porque eu não aguentava sugeneres, sugeneres, sugeneres. Ninguém é obrigado a saber latim. Mas se vai usar um termo em latim, procure saber a pronúncia. É uma coisa que lhe garante a tranquilidade, não é? E Isso a é tão gente vê, comum. vê muita gente boa escorregando nisso. Isso é tão comum no direito, né? Ainda o uso nas peças jurídicas do latim. Claro que muitas expressões, como habeas corpus, né, Não é acabam possível que sendo, não saiba, né? mas e que já até caiu É, no conhecimento popular, mas tem outras expressões e que, como a gente não estuda, né? Na nossa geração, na minha geração, por exemplo, eu não estudei latim, né? E as pessoas não estudam, também não tem a pronúncia errada também como é que é, dificulta, muda a compreensão da expressão quando ela é feita. Então, facilitaria muito mais evitar no texto e falar o português na linguagem mais comum, mas alguns profissionais do direito e de outras áreas, eles acham que vão ser menos técnicos. As professoras, eu queria perguntar para a professora Neide e para a professora Maria José, quando é feito o trabalho, né, com os profissionais, quais são as dificuldades, assim, para mudar o comportamento, para mudar a cultura que as professoras enfrentaram, né, nesses anos aí. E depois também, se a professora Maria José pudesse falar dessa experiência com o governo agora, do projeto, né, com o governo do Rio Grande do Sul, na LDO, que é bem técnico, né, com a lei de diretrizes orçamentárias. Então, assim, é dessa dificuldade de mudar a cultura. Eu posso fazer algum comentário, assim, dizer que essa dificuldade, né, com o profissional de uma determinada área, ela é bastante recorrente, né? Eu, por exemplo, né, acompanhando as histórias da professora Neide, eu fui voluntária de uma associação de pacientes aqui da minha cidade durante bastante tempo, e acabei me desentendendo com as pessoas da associação, né, por conta de um cartaz. E no cartaz se ofereciam atividades de gerontomotricidade uma vez por semana para os associados, que são pessoas que têm a doença de Parkinson. E aí, então, eu procurei a pessoa responsável e disse, olha, eu acho que as pessoas não vão entender
o que é essa atividade gerontomotricidade? Eu conheço as pessoas que elas vêm aqui na secretaria, elas falam comigo, e quem sabe a gente botava uma explicação embaixo, né? E aí, quando eu fiz isso, a pessoa disse assim, vamos conversar com a pessoa que é dona desse termo. Dona do termo? Que era a Não, que pessoa escreveu, que usou. que ia oferecer atividade na associação, professora. Ah. E vamos ver se ela permite que a senhora acrescente essa informação. Não preciso dizer para vocês que a pessoa não permitiu que eu acrescentasse. Também ela não teve ninguém que fosse fazer gerontomotricidade, né? Até hoje está esperando. E sabe qual foi a justificativa, professora Neide? Disse ela assim, se a pessoa não sabe, é uma ótima oportunidade para ela abrir um dicionário. É por isso que esse país não vai para frente, porque tudo tem que ser dado de mão beijada. Ou essa explicação, professora, que a senhora quer dar sobre o que é gerontomotricidade é uma vulgarização. É um desserviço, enfim, é uma deturpação sobre o que é esse conceito científico. Então, algumas pessoas acreditam que facilitar a informação é vulgarizar, é deturpar essa informação. E esta tem sido uma luta nossa, né? No sentido de que a gente não quer banir habeas corpus, a gente não quer banir data venia, mas a gente quer que as pessoas tenham consciência do que significam esses usos. Quantas pessoas vocês acham que se formam como professores de latim na Universidade Federal do Rio Grande do Sul por ano? Eu acho que nenhuma, hoje em dia. Por Não quê? é isso? Porque as pessoas entendem que esses conhecimentos são indispensáveis. Porque, não, embora todos os termos de anatomia sejam em latim e grego, as pessoas acham que não tem por que se estudar isso. Por quê? Por que deveria existir? Vamos fechar esse curso. Então, o que a gente tem? Né? A gente tem, ao lado disso, pessoas que são extremamente apegadas a essas denominações, não admitem uma flexibilização da apresentação desses conhecimentos de acordo com as necessidades das pessoas, né? Porque, de alguma maneira, acho que se sentem ameaçadas no seu conhecimento, ameaçadas na sua validade social, né? E, infelizmente, né, dizia Paulo Freire, né, que a má educação faz o quê? Faz o oprimido querer ser como o opressor. E aí, o que a gente vê? A gente vê alguns oprimidos tentando reproduzir exatamente esta mesma como vendedor de camarão. Olha, as pessoas não dão o valor que o latim, como ajuda uma pessoa que estuda a língua portuguesa. Quando eu fiz a Aliança Francesa em São Paulo, e São Paulo eu gostava muito da cidade, eu gostei demais, morei lá um bom tempo. Mas eu fui estudar francês, na época a Aliança Francesa era na Rua Pinheiros. E era perto de minha casa, relativamente perto, que eu morava em Pinheiros, mas lá para cima. Hoje em dia, o lugar que eu morava é chamado de Vila Madalena, mudou até isso. Mas, enfim. Aí, então, lá na Aliança Francesa, o professor, a filha do professor era minha colega. E um dia ele veio para mim e disse, professora, a senhora permite que eu faça aqui uma observação? Eu digo, sim, o que é? Ele disse, o ditado para para os franceses é uma coisa assim importantíssima. Tanto que a primeira prova na Aliança Francesa do curso de Nancy é de ditado. Se você não passar na prova de ditado, você está ferrada com as outras, viu? Porque eles dão um valor enorme a isso, que é o francês bem escrito, não é? Aí, então, ele disse assim, professora, eu queria que a senhora me elucidasse. Eu digo, o que é? Por que é que minha filha, sendo francesa, erra mais no ditado do que a senhora? O seu ditado é melhor do que o da minha filha.
Eu digo, não, isso aí é porque ela é jovem, tudo, eu sou mais velha, essa coisa toda e tal. Não, isso não é por isso. Eu digo, sabe o que é? É porque sua filha sabe latim, estudou latim? Não, ela nunca estudou latim. Eu digo, mas eu sei um pouco de latim. Então, a acentuação francesa me é dada pelo latim, não é pelo francês. Ele caiu das nuvens, né? O latim ajuda para isso. Eu digo, ajuda, sim, senhor, é claro que sim. Ajuda. Eu sei que um S latino que desapareceu dá um acento no francês, e vocês sabem que o francês deve ter tido pelo menos noção do francês, palavras que têm 3 acentos. É possível isso no francês. Né? A gente reclama de ter um e não sabe onde bota, né? O francês tem 3, e às vezes é grave, é agudo, né? Circunflexo, né? E isso não tem nada a ver com a força da pronúncia, nada, nada, nada. Isso aí é fonético, o acento é mais grave ainda, porque você vai pronunciar e, dependendo de como tiver esse acento, né? Então, isso aí é interessante, né? Mas ele não, ele como professor não acreditava nisso. Eu digo, pois é isso. É por causa do latim, um pouco do latim que eu sei. Eu não sou exímio em latim, não, mas eu cheguei a ensinar latim, porque a gente tinha no ginásio, né? O latim. E gosto do latim. A missa eu sabia toda de cor em latim. Hoje em dia, alguns pedaços eu já não me lembro mais. Mas sabia tudo. Era capaz de chegar e alcoolitar uma missa tranquilamente. É isso aí, gente. Só para lembrar que em todo lugar essas coisas são tão importantes, né? E a gente tem que dar a devida importância. O brasileiro ele não dá valor à própria língua. Ele não dá valor. Mas isso acontece em outras linguagens também. Eu me lembro que tinha uma senhora lá que era de origem árabe. E ela era muito ligada, engraçado, ela era árabe, mas a religião dela era católica. Então, ela dava aula de religião às presas de uma penitenciária lá de São Paulo. E ela ia toda produzida e maquiada para dar essa aula de religião. Um dia eu não me contive e disse, olha, você acha adequado você ir desse jeito para dar uma aula de religião para as presas? Eu torcia para que as presas saltassem ela e tirassem as joias que ela ia com ela, mas nunca aconteceu. Elas não tinham coragem, né? Aí, então, ela disse, não, mas eu tenho que ir bem arrumada para poder elas verem quando a mulher se arruma. Eu digo, mas é minha filha, aquelas pobres lá, jamais terão nenhum dos vestidos que você usa. Isso aí só vai botar complexo nelas. Não, mas não. Pois bem, essa senhora, ela fazia uma questão enorme de ter as melhores notas. Só que eu também fazia, e sempre tirava as melhores, né? Aí, então, um dia ela disse assim, escuta, você tem um sotaque diferente, você é de onde? Eu digo, eu sou do Nordeste. De onde? Eu digo, eu sou de Pernambuco. Ah, é? Porque quando você vai falar da sua capital, você diz Recife ou Recife? Aí eu me levantei, fiquei de frente para a turma e disse, você sabe que até agora eu estou numa dúvida imensa? Ela disse, por quê? Eu não sei se lhe mande a merda ou a merda. Ninguém nunca mais me achou engraçadinha. Não sei por quê. Nunca mais me acharam mais engraçadinha e pronto. E aí passaram a me respeitar. Você sabe que essa figura saiu da aliança e disse ao professor que ia sair porque não ia permitir. O professor, quando eu estava de saída, ele me disse, eu vou dizer porque a senhora vai embora. Aí eu vou lhe dizer. Ela disse, eu não vou permitir que uma nordestina morfética tire notas melhores do que eu. Eu digo, ela teve que sair, né? Você veja como acontece.
Agora, isso não são os paulistas, não. Os paulistanos, não. Eu tive ótimas amigas lá. Mas são pessoas, né? Pessoas desse tipo que existem em todos os lugares. Né? Que não querem... empatia, né, professora Neide? É. A gente vê tanto pela roupa, pelo modo de falar, por não ouvir o que o outro tem a dizer. Exatamente. Então, aquilo que a gente fala assim, que é um mantra da linguagem simples, que é a empatia, a gente vê que essa falta de empatia pode se manifestar em diferentes planos e perspectivas, não é? A pessoa querer mostrar-se mais perante os outros para então se achar devidamente valorizada, né? É porque precisa disso, né? É verdade. Precisa disso, né? E aí, né, as pessoas ficam mitigando. Eu não sei se vocês que são professoras pensam como eu penso. Eu acho que ser professora é uma coisa extraordinária, porque você lida com tantas pessoas diferentes, né? Você lida com uma coletânea de gente de todo tipo, né? De todo tipo. E tem uma coisa, eu sempre fui para-raio de doido, né? Quando tinha qualquer insulto, vinha para mim. Claro, lógico, é evidente. Sempre foi isso. Não sei o que eles viam em mim. Talvez eu pareça um pouco doida, né? Aí, então, eles vinham para mim. Era uma coisa incrível isso daí. Muitas vezes tirei de sala de aula aluno em pleno surto e levando ele para o coordenador, mas você traz para mim, eu digo que você ganha mais do que eu, tem que resolver você mesmo, não sou eu, não. Mas era assim, e dava uma pena imensa, né? Gente jovem, e hoje em dia, e eu notava isso, o número dessas pessoas desorientadas estava aumentando, né? Quer dizer, a vida estava se tornando mais difícil para eles. Né? É uma coisa que a gente que é professor tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado. Sim. Professora Neide. Diga, Opa, filha. desculpa. Não, fala. Eu pensei que estava terminando. É porque tem participantes que gostariam de fazer perguntas, né? Vamos lá, pode fazer. Então, antes tinha levantado a mão, mas depois baixou, e agora foi a Márcia. Diga, Márcia. Acho Ela que vai fazer pergunta Dinara. para mim e Acho que vamos lá. Dinara tinha levantado a mão A antes, não Edinara, é? esse aí. Dinara. Edinara. Mas pode falar, Não, Márcia. Tá, desculpe, foi engano aquela hora. Não foi, não. Tudo bem, Edinara, tudo bem. Então, a Márcia. bom. Tem uma pergunta já no chat aqui, ó. Peraí. Será que a adesão à linguagem simples pede um desprendimento de quem o aplica? Professora, eu vou falar, porque eu estou adorando ouvir a senhora. Muito bom ouvir a senhora. Não sei se a senhora está me ouvindo. Está me ouvindo? Não pode tirar isso, não estou ouvindo que ela está aqui atrás. Tá escutando sim, pode seguir. É porque, com o exemplo da senhora, eu fiquei imaginando, né? Como é complexo usar a linguagem, né? E esse exemplo que a senhora deu da professora que foi para a prisão lá, né? Então, a senhora vê, é o mesmo exemplo, né? Um uso da roupa exagerado para o contexto da prisão. Então, ela não precisava ir toda arrumada, da mesma forma que, às vezes, a gente usa a linguagem de forma inadequada para contextos que não pedem esse rebuscamento todo, né? E aí, quando a gente tenta usar a linguagem mais simplificada, professor, em alguns contextos da empresa, e as pessoas, às vezes, querem nos desmotivar isso, dizendo que isso é um empobrecimento da linguagem. Eu fiquei imaginando, e a senhora me fez refletir, acho que talvez a primeira vez, o quanto a gente tem que se desprender, né, das nossos próprios egos para poder usar a linguagem simples. Porque, de fato, quando eu uso a linguagem, porque eu sou advogada e uso a linguagem para dizer todo o meu conhecimento e opto por uma linguagem simples que equipara ao meu par, aquele que me ouve, eu tenho que me desprender de todos esses egos. E se não seria isso uma das dificuldades que a gente tem de levar a linguagem simples, que é um recurso tão importante, um recurso de direitos que a gente precisa, né? E é a primeira vez que eu penso isso, porque a senhora me fez refletir com isso agora, e eu queria compartilhar
essa reflexão que a senhora me fez ter agora. Será que não é isso? Falta de desprendimento de quem não consegue ver a linguagem simples como um importante recurso, porque o cara lá, né? A pessoa não consegue se desprender das próprias amarras, professor? Pode ser, mas eu acho que é uma falta de visão, porque você, quando usa a linguagem, tem que olhar para a pessoa com a qual você está falando, ou está escrevendo, ou está se comunicando com ela, para ver o tipo de linguagem. Porque você, por exemplo, que é advogada, não tem que se preocupar com a linguagem jurídica. O seu colega tem que conhecer, pelo menos, o básico da linguagem jurídica, ele tem que conhecer para produzir os papéis com os quais ele lida, né? Então, a mesma coisa. Agora, você, falando para um camponês e perguntar se o rio é piscoso, aí tenha paciência. Um camponês não tem obrigação de ter no vocabulário dele a palavra piscoso para significar peixe. Não é por aí. Não é? Aí tem que ser uma linguagem adequada ao seu, com a pessoa com a qual você está se comunicando. Né? Aí não cabe. Agora, é a tal história. Tem gente que acha que fala difícil uma palavra que descobriu no dicionário. Essa aqui eu vou usar, vou arrasar. Ninguém sabe o que é. Não é por aí. Né? E, às vezes, a gente é surpreendida com elas. Eu me lembro muito uma história. Quando a gente fica velha, a gente fica cheio de história, viu? Porque a memória antiga vem toda à tona. A memória do dia a dia, não. Onde estão meus óculos é uma coisa que eu nunca sei. Né? Mas, telefone, o celular eu telefono para ele do fixo, mas os óculos até hoje não consegui telefonar para ele, porque ele não responde. Aí perco mesmo. Mas a gente tem que pensar na pessoa com quem você está falando, não é? Então, é isso que tem que fazer. E respeitar essa pessoa, o nível de conhecimento da linguagem. Mas uma das coisas interessantes, meu pai tinha em casa, vivia fazendo reforma na casa, porque os filhos, cada ano, era 10 filhos, né? Aí aumentava a casa, aumentava a casa, aumentava a casa, e fazia mais não sei o quê, fazia mais não sei o quê. Então, a casa terminou um convento, né? Aí, então, tinha esse, como se diz, que trabalhava lá. Diz aí o nome do cara que trabalha com construção. Pedreiro. Pedreiro. Esse pedreiro, ele, está vendo como é? Na hora o nome evapora-se. Aí, então, ele vendo, meu pai viajou para Portugal, foi de navio, e na volta não tinha aqui lojas que vendessem os azulejos portugueses. E ele queria fazer um banco com azulejo português, aqueles azuis. Aí foi tudo, minha mãe orientando, essa coisa toda, ele fez o banco, o pedreiro. Aí eu flagrei, porque eu sempre gostei muito de conversar com o povo. Até hoje eu converso com todo mundo. Em Cuba, eu conversava com o motorista do ônibus, aí dizia, vai ser presa, isso é um país comunista. Eu digo, eu vou ser presa por quê? Eu tenho que botar uma coisa na boca? Não, eu vou conversar. E conversava com o motorista do ônibus. No meu espanhol horroroso, mas conversava. Mas eu fui lá, aí eu vi ele olhando o banco, olhando. Aí eu disse, então, senhor Antônio, tá bonito o banco. O trabalho do senhor foi bom, tá bonito o banco. Disse, ficou lindo. Quando o meu patrão chegar do trabalho, né, como eles falam, e que tiver abafurido, ele senta aqui e toma um deforete. Eu digo, danos. Abafurido eu decodifiquei, esbaforido, cansado. Esbaforido, repare que não é um termo comum. Esbaforido, só que ele dizia abaforido. Agora, deforete, eu não sabia o que era deforete. E eu, que diabo é isso? E fui para o dicionário e não tinha. E, vez por outra, eu gostava de ler o dicionário. Passava assim, ficava lendo. Aí, numa hora, passou uma coisa assim, voltei atrás, diaforético. Tomaram um diaforético, tomaram um azinho. Pronto, a burra era eu. Ele estava falando uma linguagem que era camoniana, né? Então, eu não sabia diaforético.
Então, é preciso a gente ter um pouco de humildade e dizer, ele era o inteligente. Não ele. E a gente tem o preconceito de sempre saber decodificar, entender de música, de coisa e tudo mais e tal. Uma vez eu botei um disco e eu fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu lia jornal, ficava fazendo crochê e ouvindo música. Tudo ao mesmo tempo. Mulher faz muito isso. Homem, nem pensar. Homem não tem a capacidade de... Que eles não me ouçam, senão vão me matar na saída. Eles não têm essa capacidade de fazer 3 coisas ao mesmo tempo, mas mulher faz. Aí, quando eu botei o disco e comecei a ouvir, era o Bolero de Ravel. Aí, a cozinheira que estava junto na cozinha veio para mim e disse, Dona Neide, tira esse coisa. É uma música muito lamentosa, muito triste. Aí eu disse, Bolero de Ravel, eu fiquei assim, o que ela está dizendo? Eu digo, por que você está dizendo isso? Parece o matuto no sol, fugindo da seca para vir para a cidade. Eu digo, Ravel era um gênio. Ele conseguiu trazer isso e disse, sem dizer uma palavra, só pela música. E a gente tem a pretensão de só a gente ter a sensibilidade. Não é? É aquilo que você falou da roupa, né? A outra falou de roupa, de se preparar, né? Às vezes a pretensão é nossa. A gente é que tem que baixar a bola e dizer todos nós somos sensíveis e, dependendo das circunstâncias, né? Somos capazes de apreciar uma música, um balé, uma coisa assim, não é? É isso aí, gente. Todo mundo E a gente que é consegue ter a beleza. professor, vê muita gente, é bom que veja isso um pouquinho. Pronto, Sim. gente, estou disposta agora. Quem é que fala? Agora temos 3 perguntas aí, professoras. Passa Temos lá. a Márcia, depois a Elceana. Ah, e depois a Tabata. Márcia. vai lá, Márcia. Boa noite, pessoal. Estou aqui ouvindo a professora Neide e também a minha mãe, né? Além de ser a professora... Antes é a minha mãe. Mas eu queria fazer uma pergunta que vai para as 2 professoras, a professora Maria José e a professora Neide. Os comentários que vocês têm feito remetem o tempo inteiro à questão das relações de poder, as profundas desigualdades de acesso a muitas coisas. Por exemplo, a escolarização, né, a sua capacidade de lidar autonomamente com textos escritos, e também as ações de grupos sociais e pessoas que pertencem a esses grupos sociais de criar arames farpados, né? O Maurício Nier dizia que a língua é o arame farpado mais poderoso do mundo. É um deles, né? Não é só a língua, mas a economia e tal. E eu fiquei muito feliz quando a Josiane entrou em contato por saber que existe agora um laboratório dentro de um órgão público de tanta importância. Então, um laboratório dentro do tribunal, é isso? Não, é livre, é aberto. Isso. É laboratório aberto. A gente tem um laboratório de inovação dentro do Tribunal de Contas da União, que também tem feito, começou esse ano a fazer alguns trabalhos com linguagem simples, mas o laboratório que está promovendo esse evento é um laboratório de linguagem simples, proposto pela Josiane, e temos aí quantas adesões, quantas pessoas participando, voluntários, 312 voluntários, né? Estamos fazendo, inclusive, experimentos de linguagem simples no laboratório. Bom, então, corrigindo o que eu tinha falado, que bom que existe o laboratório aberto e que bom que o órgão público encampou essas ações e se colocou como parceiro institucional. Então, eu fiquei pensando muito no trabalho da professora Neide lá dos anos 80 e como ele é agora ressignificado. Já tinha havido um ministério lá atrás, né, da desburocratização, mas tinha uma questão muito em relação à tramitação de documentos, de processos no Brasil, de tornar a máquina pública mais ágil naquele momento. Aqui, eu acho que tem uma virada, que é
A máquina pública já é muito mais moderna, né, no Brasil, né? Inclusive, apesar de a gente às vezes reclamar, então eu sou funcionária pública também, tá, gente? Então não estou falando de fora, estou falando de dentro. Trabalho em universidade pública. Mas ela já é muito mais moderna, só que eu acho que a virada aqui é em relação aos direitos do cidadão. A questão agora é que as demandas dos grupos sociais e pessoas interessadas em ampliar esses direitos estão chegando de forma mais forte, de forma mais organizada, enfim, em várias instâncias. E eu queria que vocês pudessem comentar isso, porque eu acho isso de muita importância, né? E aí todas as pesquisas, como a gente costuma dizer na área da linguística aplicada, da onde eu trabalho, elas são pesquisas implicadas, né? Os pesquisadores são implicados socialmente, né? E isso a gente vê em trabalhos pioneiros como o da professora Neide, e vai vendo ao longo do tempo com outros trabalhos que também têm se encaminhado para essa questão da acessibilidade. Então, eu gostaria que vocês comentassem, eu gostaria de ouvir. Obrigada. Posso começar? Sim. Bom, eu acho que essas relações de poder, elas estão postas e muitas vezes sutilmente disfarçadas, né? Ao longo de todo esse processo de relacionamento com as barreiras da língua, né? E realmente a gente também precisa ter uma perspectiva sociohistórica da nossa condição, né? Muitas vezes a gente diz assim, esse movimento da linguagem simples que veio dos Estados Unidos, que vem da Europa, mas nós tivemos pessoas escravizadas até 1899. Nós temos uma economia e uma política colonial de herança escravagista, em que, enfim, isto tem uma marca e tem uma cicatriz na nossa história, né, que a gente não tem como negar ou como fazer de conta que não existe, né? Então, nós fomos dos últimos países a tomar alguma atitude mais ou menos formal em relação ao trabalho dos escravizados, que mesmo depois dessas atitudes continuaram sendo segregados, e aí nós temos uma camada da população que não tem acesso à educação, que não tem acesso à saúde, que só tem acesso a essa ocupação, né? Mediante algum pagamento, porque, enfim, os escravizados já não podiam mais existir, né? Qual é o jogo? O jogo é que essa massa de população continue desempenhando o seu papel, né? Então, de alguma maneira, manter essas instâncias também significa manter esse estado de coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, o que nós temos visto? Nós temos visto que diferentes camadas da população brasileira têm conseguido se articular, têm conseguido se organizar, né? E nós temos conseguido ver que, por exemplo, uma pessoa que estuda uma língua, que ela não é necessariamente um reprodutor desses ideários elitizados, né? Então, eu coloquei aqui no chat, por exemplo, para vocês, um corpus de referência do português simples. Nós construímos no nosso grupo de pesquisa um corpus de referência, um padrão de referência. Às vezes as pessoas dizem, tá, professora, mas por que eu tenho que usar morar e não residir? Qual é a evidência que a senhora tem para que eu tenha que usar esta palavra e não esta outra palavra? E aí, há pouco, referiste à linguística aplicada. Linguística aplicada. Então, olha, existe uma ciência chamada linguística, tem a linguística teórica, a linguística aplicada, e a partir dessa ciência, nós queremos responder a pergunta: qual é o padrão de repertório mais acessível para a população brasileira de determinado perfil?
E nós investimos, nós estudamos numa faculdade que tem curso de letras, que tem linguística, que tem professor de latim, que precisa sobreviver, né? Precisa continuar existindo. A gente não fica só fazendo miçanga, né? Na área de linguística e letras. E a gente produz conhecimento. E esse conhecimento está aqui, ó. Vocês querem? Vocês acham que ele é válido? Né? Então, essas questões em torno do uso da língua, né, elas são perpassadas por N coisas, né? Não só por elementos estruturais, do tipo, tem S, não tem S, tem crase, não tem crase, mas a questão de que a língua serve para viver, né? Que tem um linguista maravilhoso, que é Emile Benveniste, que fala isso, a língua serve para viver, a língua nos coloca no mundo. Né? E isso se estuda em linguística, não só crase e concordância. Muitas vezes a pessoa, lá vem a professora Maria José falando de correção gramatical. Não, a gente não está falando só de correção gramatical, a gente está falando de acesso à informação, de expressão, de cidadania pela linguagem, e queremos discutir, debater tudo o que isso significa. As pessoas que usam esta linguagem são melhores do que as outras? Quem que disse isso? Quem que disse isso? Por que elas são melhores? Em que sentido? Desde quando? Por quê? As pessoas que não sabem ler e escrever, elas não merecem determinadas coisas? Elas não sabem nada, como disse agora a professora Neide, citando um uso de vocabulário que vem lá do século XIX, daquele grupo, daquele lugar, numa área que se chama sociolinguística e linguística histórica, que nós estudamos, e nós sabemos por que essa pessoa ainda usa esta palavra ou esse termo, que se usava no século XIX. Né? Então, esse saber, né, ele tem uma importância, e a gente tem que ousar discutir isso. Um advogado é melhor do que um pedreiro? Porque ele tem um conhecimento, porque ele foi mais na escola? Ou somos todos iguais perante a lei? Então, acho que tem todas essas questões, né, que a linguagem simples nos fazem refletir, repensar e convidar as pessoas a falar sobre isso. Né? Eu acho isso extremamente importante. Era isso. Eu podia fazer uma observação dentro da sua fala, foi ótimo. Mas eu quero lembrar uma coisa ainda. Nós moramos em um país imenso, onde as variações linguísticas do norte até o sul são imensas também. Então, quando a gente, vocês propuseram a linguagem simples, deve ter sido muito difícil, porque a gente tem que considerar também os falares regionais. O que pode ser simples para numa determinada região do Brasil, pode não ser para outro, de outra região. Está entendendo? Não é que o trabalho não tenha sido, não tenha dentro do que vocês se propõem, que é uma linguagem simples para uso na comunicação diária, válido. Mas pode, no meio disso, alguém que é de outro estado, que é de outra coisa, dizer assim, por que essa palavra? Essa palavra, para mim, é uma palavra praticamente desconhecida. E é verdade, né? A gente tem que levar também isso em consideração. Né? Por exemplo, você é Maria José Finato, né? É do Rio Grande do Sul. Imagina, para Pernambuco é uma distância. Viu? Quer dizer, pode acontecer a gente falando com a pessoa do povo, do interior daqui, você se surpreender, porque aquela palavra que pareceu rebuscada num texto, para você, pode para mim não parecer, porque eu ouço o Matuto dizendo. Né? Sim. E é por isso, professora Neide, que o nosso corpus de referência tem materiais de textos de todo o Brasil. E deve ser assim. Deve ser assim. Quando alguém descobrir uma variante que não conhece aí, que vocês não conhecem, chame atenção. Olha, aqui nós usamos assim, mas em tal lugar descobrimos que o uso normal do dia a dia, da linguagem diária, é esse. Né? Quantas vezes a gente não se surpreende vendo um matuto, eu falo matuto porque é a pessoa do interior, né? Porque vocês têm também, né?
Imagina, numa das viagens que eu fiz pelo Brasil, eu vendo uma pessoa do Paraná, do interior, eu praticamente não entendia o que ele falava, porque o homem parecia que estava mastigando tijolo. Não abria a boca para falar. Do interior, bem do interior mesmo do Paraná. E é difícil você entender. E, entretanto, o homem está falando português. Né? Então, talvez uma proposta minha parecesse para ele tão inusitada quanto a língua estrangeira. Não é? Quer dizer, vocês têm que lidar com isso. Tem que sempre chamar atenção. Olha, eu estou falando aqui do Rio Grande do Sul, que aqui nós utilizamos isso, e quando descobrir uma palavra que em outro lugar tem um outro sentido, não existe até, porque pode acontecer, né? Olha, eu tive em São Paulo uma amiga que era descendente de italiano, filha de italianos. Aí um dia eu cheguei com a blusa que tinha bordada um besourinho aqui. Ela disse, mas um besouro. Eu digo, o quê? E ela era professora, um besouro. Disse, esse que está na sua blusa. Eu digo, minha querida, isso é um besouro. Não, a gente diz besouro. Eu digo, só se é você, porque eu nunca vi essa palavra na minha vida. Quer dizer, ela não se dava conta, sendo professora, que não existia besouro em português. Ela estava falando com o sotaque do pai dela. Né? É outra coisa, que também é muito comum. Por exemplo, quando eu cheguei em São Paulo, o motorista do táxi disse, quando chegar o farol, eu viro. Disse, um farol? Aqui não tem praia, tem um farol. Onde é que tem farol aqui? Era o sinal da rua, né? Que acendia e apagava. Só que aqui no Nordeste, farol, jamais. O sinal luminoso. Semáforo aqui no sul. Semáforo, mas aí é o termo técnico do Detran. E daí, é o termo técnico do Detran. aqui é o sinal. Mas o cara disse, quando chegar no farol, eu viro. E outra coisa, a guia da rua. Eu digo, a guia da rua? A gente chama um meio-fio. Quer dizer, se a gente começar, aí não termina. Tem que ser um dicionário dos termos de lá e de cá, porque são coisas completamente diferentes. Eu estou falando isso para ver que o trabalho de vocês vai ser muito trabalhoso mesmo. Bota trabalhoso nisso. Olha, porque às vezes chegar alguém e dizer, eu não concordo com esse termo, aí você acata logo, porque tem razão, em outros lugares pode não ser assim. Não é verdade? É. Toda língua tem essa coisa. E é verdade mesmo. E num país continental como o Brasil, né, a coisa ainda é pior. Né? Sim, professora, eu queria... Agora, a gente combinou 1h30, e daí nós temos 3 pessoas que querem fazer perguntas. Vamos lá, bota aí. E a professora Maria José já deu horário, né? Porque eu acho, então, que a gente podia fazer o seguinte, pessoal. O que vocês acham? A gente faz um pequeno encerramento com a despedida da professora Maria José, e daí, quem quiser ficar conversando um pouquinho mais, porque daí essa conversa vai ficar gravada e depois a gente disponibiliza. Podemos fazer assim? Ok, por mim, ok. Professora Maria José. Vamos tirar a foto, então? Vamos. Para a gente fazer o registro e depois aí continuamos. Sim, sim. Quem quiser, será que a gente consegue colocar em galeria para mais pessoas? Deixa eu ver. Galeria grande, vamos ver. Não, para mim não está funcionando, mas vamos. Ó, foi. Destacar aqui as 2 professoras. Ah, que bom. Vamos. Quem conseguir dar print aí, eu não estou conseguindo acertar o print aqui do meu celular, do meu computador, mas aí eu vou bater. Quem conseguir printar, a gente faz 1, 2, 3 e X. Quem conseguir printar, tá? Peraí que eu vou bater foto aqui do celular também para garantir. Ai, gente, estou muito feliz, sabe? Agora meu celular resolveu travar. Ó, 1, 2, 3 e X. Mais uma vez para garantir. Quem puder printar. 1, 2, 3 e X. Obrigada, pessoal. E agora, então,
palavra de despedida da professora Maria José. Muito obrigada, professora, por colaborar com Linguagem Simples Lab. Bom, eu gostaria, então, de agradecer a oportunidade. Para mim é uma honra estar com a professora Neide. Eu espero, né, que talvez a gente possa ter uma reedição do livro da professora Neide, para que a gente não tenha que ficar traficando. Só se alguém escrever por mim. Uma reimpressão da sua obra, professora, seria tão útil, né? Fica aqui a minha sugestão, claro que é só uma sugestão. Agradeço muito a oportunidade, infelizmente eu estou aqui já com um outro compromisso marcado, mas um abraço nosso, né? A todos, coloquei ali no chat o nosso corpus de referência do português simples do Brasil, e o nosso material, o nosso grupo da acessibilidade textual e terminológica, nós ficamos à disposição. Então, até uma próxima e muito obrigada pela oportunidade e parabéns por essa iniciativa. Boa noite para vocês, pessoal. Obrigada, professora. Obrigada. Obrigada. Então, agora, pessoal, só para dizer que a gente está com esse projeto, com esse objetivo de fazer a reimpressão aqui pelo Linguagem Simples Lab, do livro da professora. Quem quiser depois colaborar com o projeto, é só depois entrar em contato. Coloquei ali no chat, pessoal, o link para o cadastro, para quem quiser se cadastrar no Linguagem Simples Lab, né? Vocês também podem seguir no Instagram e no LinkedIn, só procurar Linguagem Simples Lab. E eu queria, então, passar para as perguntas, vamos fechar aqui com a Elciana e depois com o Fábio, e para daí a gente encerrar o nosso encontro com a sabedorias. Elciana. Boa noite. Eu me sinto extremamente honrada, professora, com tudo que a senhora foi falando. Eu tenho 59 anos de idade e o curso de letras foi o primeiro que eu fiz e eu estudei um pouquinho de latim. Nada do que a senhora, nem na unha da senhora eu vou chegar, mas eu tenho que ser realmente, falar que isso me ajudou a vida inteira. E agora, eu vou falar de uma situação agora que eu estou vivendo, né? Eu estou nesse projeto, tive que sair do projeto porque quebrei o braço e demorei mais de 15 dias para conseguir entender, o braço só doía. E lá, pelas tantas, consegui um resultado de uma ressonância e numa sexta-feira à tarde, assim, meu marido pegou e disse assim, você devia começar o projeto de linguagem simples por esse pessoal aqui, né? Imagina, eu sou formada em letras, eu fiz linguística, a minha defesa lá atrás, há 37 anos atrás, já foi linguística, já estudei linguística lá, quando ainda Chomsky ainda era alguma coisa para o povo de linguística, né? Foi a base, mas não é o que está no comando mais, que é a linguística textual. Sou advogada, então, assim, eu estou colocando essa situação do quanto que isso, imagina, né? Eu poderia me considerar uma adulta, e foi uma ignorante, sofrendo de dor, que não imaginava, nem poderia falar assim, meu Deus, o que eu posso tomar, né? Porque eu não estou entendendo nada que está escrito aqui. Então, tudo isso que a senhora falou, muitas vezes na minha vida, eu fui chamada, e às vezes eu não era a advogada da vez que ia atender, e quando chegava, dizia assim, eu falava, mas por que você não pediu a colega, né? A vez não é da colega. Não, sabe por quê? A senhora não parece advogada. E aquilo, para mim, aquilo era muito tranquilo. Era muito tranquilo. E muito tempo depois que eu fui entender que, na verdade, era aquele curso de letras que fazia a minha diferença lá dentro do direito, né? Então, agora, quando chega essa linguagem simples, que eu já tinha estudado um tempo atrás, já tinha visto, já tinha tudo, mas não tinha me apegado. E me apeguei agora, né, Josi? Te agradeço, já falei isso milhões de vezes aí. Isso foi, assim, um projeto que está me ressuscitando enquanto pessoa humana, enquanto profissional, enquanto mulher.
Isso tá me... Fiquei muito triste de ter que abandonar, mas a coordenadora falou, não, patrocina, vem participar só discutindo, o que você puder fazer, você vai fazendo. Mas uma coisa que eu concordo, né, e a Márcia falou muito bem, a professora também, a professora Neide, a professora Maria José, e eu coloquei exatamente essa questão da língua enquanto poder, mas também enquanto libertação. E aí, sim, e a senhora falou uma coisa muito interessante, que a colega, acho que foi a Luciana, né, que falou, se a gente não tem que se despojar, né, desse nosso saber, dessa nossa descoberta, do que a gente está se agarrando, porque é uma coisa muito libertadora para todo mundo que conheceu. E aí eu coloquei exatamente falando do quanto a gente, inclusive, precisa de observar que essas pessoas... estávamos falando, inclusive, sobre a determinação não, a orientação, né, que o CNJ está pedindo para usar a linguagem simples, com exceção do STF. Aí, vários comentários, porque se acham donos da razão e tudo mais. E aí eu disse, olha, gente, eu trabalhei no meio corporativo, né? Eu fiz carreira no meio corporativo em banco. E eu disse assim, olha, eu ainda defendo muito a gente trabalhar a cultura organizacional, porque, de verdade, muitas dessas pessoas, elas vão carregando aí um pouco de linguística, né? Todo esse poder que a língua permite ter, né? Eu estou atrás desse poder total constituído, desse monte de nome bonito, e aí eu disse assim, essas palavras petrificadas, né, que são usadas lá no meio jurídico, o quanto que se guarda de insegurança, a própria pessoa, de insegurança. Eu acho que falta muito repertório linguístico até nessas pessoas. Elas nem usam outras palavras porque ele falta. E aí essa abertura. Mas uma coisa que me chamou muita atenção no que a senhora colocou, eu cheguei um pouquinho atrasada, talvez a senhora já tenha falado nisso e eu não percebi. Na época que a senhora escreveu o livro da senhora, qual foi o chamado que a senhora teve ali naquele momento para falar, opa, pera lá, vem cá, vamos escrever como o povo fala? Olha, talvez porque a minha especialidade é redação. E sendo redação, eu trabalhei com redação jurídica, redação publicitária, redação jornalística e redação do dia a dia. Quer dizer, então eu me via transitando em todas essas áreas na sala de aula, não é? E isso me forneceu sempre um painel. Se eu disser a vocês que eu fui convidada e aceitei a dar aula para os juízes na Escola Superior de Magistratura, porque eu sempre tive umas pessoas assim que queriam me jogar aos leões, e eu aceitava todos os desafios. Chegou um que tinha sido meu aluno, o juiz, aí ele disse assim, Neide, eu vou te pedir um favor, para você dar um curso para os juízes. Aí eu disse, eu pensei que você gostava de mim, mas você quer me jogar na jaula, né, dos leões, né? Mas eu vou. E fui. E foi bom. Foi muito bom. Porque os juízes chegaram lá e chegaram com aquela empáfia do juiz que tem, né? Todas, a maioria tem, e disseram, professora, o que é que a senhora acha que nossa linguagem não é pertinente para nós modificarmos? Eu digo, e quem disse que eu acho que sua linguagem não é pertinente? Tem que ser pertinente, senão você não trabalha. Agora, eu vou lhe mostrar, é o outro lado disso daí. Quando você fala para os cidadãos, para as pessoas às quais as suas coisas são dirigidas. Aí, o que é que eu fiz? Eu digo, meu Deus, como é que eu vou usar o material para eles? Eu peguei um monte de sentença, desidentifiquei e trabalhei com as próprias sentenças de juízes. Aí eu dizia para eles, estão vendo essa sentença aqui?
Pessoa do dia a dia não entende nada do que está escrito aqui. Não poderia ser isso aqui se tornar mais fácil de ser entendido por uma pessoa qualquer? Não é possível. Eu digo, vamos fazer o seguinte, eu escrevo daqui e vocês escrevem daí. E os juízes lá, né? E eu de cá. Aí, quando chegava, eu dizia, quem se arrisca a dar a sua solução? A solução era mudar um termo por outro igual, que era a mesma coisa, mas que era que a gente não sabia o que era, do mesmo jeito. Aí, então, eu dizia, agora eu vou ler o que eu escrevi. Aí eu li, aí tinha, eu não gostei, claro, não está na sua linguagem, está na minha. Mas o que eu estou dizendo é a mesma coisa que você disse? Então, se você vai escrever para um cidadão, ninguém não vai usando sua linguagem, não. Você deixa aí dentro, guardado aquela coisa. Ou vai discutir com um colega, tudo bem. Mas não para todo mundo, porque ninguém é obrigado a saber disso. Começava logo. O direito do réu é líquido, claro e inconteste. Eu digo, é a mesma coisa, meu querido. Líquido igual a claro, igual a inconteste. Por que dizer 3 vezes? É para chatear o outro? Diz uma vez só. Então, eu tive essa experiência e foi maravilhosa. Durante 3 anos, eu dei aula para os juízes, deixei depois porque eu estava com o excesso de trabalho. Eu começava às 7 e terminava às 10h30. Então, não tem cristão que aguente isso longo tempo, né? Não tem cristão. Mas foi uma experiência formidável. Na primeira aula, quando eu olhei, eu pensei para mim mesmo, você é uma maluca, o que está fazendo aqui? Tudo de cabeça branca, né? Vinha do interior, nos carrões dele, dirigido por motorista. E eu chegava de Fusca e exigia que eu tivesse lugar para botar meu Fusca, porque era o carro que eu tinha mesmo. Eu digo, eu não vou sair aí pela rua para pegar um lugar, não. Eu vou botar aqui dentro, igual com eles. Aí, então, botava lá o Fusca, mas eu estava exausta, porque eu começava na faculdade às 7 e terminava às 10h30 da noite. Aí, não há muitos anos, não aguentava mais. Mas foi ótimo, e fiz muita amizade. Eu digo, eu já posso ser presa, porque o que vai ter de juiz para me soltar não está no... Não está no gibi, né, professora? Pois é. Mas foi uma experiência boa mesmo. Agora, engraçado, o primeiro dia, quando eu cheguei, que eu olhei aquele juiz, fui logo para na Rua do Imperador, no final tem um fórum, e o auditório é o seguinte, a gente fica lá no alto, e eles vão descendo até o térreo, né? E a gente fica lá. E quando eu olhei, tinha uma cadeira enorme, giratória, estufada. Eu digo, ainda tem algum servente aqui? Aí disse, tem. Eu chamei o servente, por favor. Aí disse para ele, traga uma cadeira daquela, sem nada, Gerdau, aquela bem dura, que não tem nem almofada para sentar. Aí ele trouxe. Aí disseram, professora, por que a senhora trocou de cadeira? Eu digo, não, porque essa cadeira é confortável, alta, giratória, tudo isso é de juiz. A minha de professor é essa dura, que não tem jeito, que a gente senta com 1 hora, já tem que andar para um pouquinho, porque não aguenta mais, que já está quadrada embaixo. Aí pronto, eles deram a risada e era o que eu queria, né? Quer dizer, o meu público estava conquistado, né? E foi ótimo, foi uma experiência extraordinária, porque eu via como, de repente, eles parecem que caíam em si, né? E a gente podia fazer mais fácil, realmente. E foi muito boa a experiência, muito boa mesmo. Eu tive umas experiências, assim, muito interessantes, porque eu dei na Fundação Joaquim Nabuco, durante 10 anos, o curso de aperfeiçoamento de oficiais da Polícia Militar, e depois dava o curso superior de polícia, da Polícia Militar. Então, lidava com um público completamente diferente do que eu estava acostumada de sala de aula, né? Mas foi ótimo, porque assim eu tive a oportunidade de conhecer essa variedade, né? Porque professor lida muito com isso, né? Com público variado. Mas vou calar minha boca para dar chance a Fábio para falar. Vamos lá, Fábio. Fábio, queria só ressaltar que o Fábio
faz parte do núcleo gestor, né? Nós somos colegas lá no núcleo gestor da rede de linguagem simples, e eu vou aproveitar, pessoal, para colocar ali no chat o convite para quem não é da rede de linguagem simples, para entrar também, porque entre para o laboratório, que já coloquei o link ali também, para quem quiser entrar no laboratório de linguagem simples, e quem quiser também entrar na rede, tá ali o link para entrar na rede. Fábio, depois Carol. Bom, obrigado, Josiane. Boa noite, pessoal. Também tinha um compromisso, mas eu avisei lá que eu vou atrasar, porque o papo aqui está muito bom. Primeiro, eu queria... Josiane já me apresentou um pouco, eu queria falar do lugar que eu venho também. É mais uma reação ao nosso encontro do que uma pergunta. Eu sou formado em administração pública, sou servidor público federal e sou estudante de letras. Estou me formando agora esse semestre, então sempre me interessei pela linguagem e na relação da linguagem com o poder, né? Não é à toa que comecei estudando burocracia, caí nas letras. Nos últimos anos, trabalhei com experiência do usuário, então, né, a gente fala lá, né, os termos técnicos de diminuir a fricção do usuário com né, no acesso aos serviços públicos. E aí, quando a gente estava na primeira leva de perguntas, né, a professora Márcia falou muito da questão do poder e do direito, e depois a professora Maria José fez aquela fala muito tocante em relação à exclusão mesmo, né, de determinados segmentos da população, à educação, ao letramento. E aí eu vou contar para vocês que hoje esse é exatamente o meu lugar. Eu sou ouvidor aqui do Ministério da Igualdade Racial, ou seja, o balcão de atendimento ao cidadão que procura, né, os serviços, procura o atendimento do Ministério da Igualdade Racial, é aqui. E no início a gente sabe que tem um sistema, tem o Fala BR, tem o Código de Defesa dos Direitos dos Serviços Públicos, que eu até coloquei no chat aí o artigo em que menciono, né, o uso de linguagem simples, linguagem clara, sem estrangeirismo, sem siglas. Mas, primeiro, você tem uma barreira de acesso, que é o Fala BR, é ser né, uma linguagem pela internet e ser uma linguagem escrita. Sendo que o meu público-alvo, historicamente, esteve alijado de processos de letramento formal. Então, eu falo sempre aqui, a título de provocação, aqui dentro, que a gente tem que construir uma ouvidoria que fale português. E muito da tradição da população negra carrega uma tradição oral, né? Você vai falar de população quilombola, você vai falar de pessoas que muitas vezes não têm nem acesso à energia elétrica, então, quer dizer, o acesso à ouvidoria exclusivamente por meio digital seria impossível, mas a pessoa tem um telefoninho, ela liga aqui e a gente atende, né? Às vezes registra em nome dela, mediante autorização, as demandas. Então, a gente tem construído estratégias exatamente para atender. E aí eu acho que a gente discutiu um pouco aqui também o contexto, né, do surgimento do livro, vamos dizer, inicial, né, o seminal desse processo todo, que é o livro da professora Neide, que eu estou também muito honrado de conhecer, ainda que virtualmente. Mas eu acho que tem muito a ver com o processo mesmo da redemocratização, né? A garantia dos direitos também tem a ver com o acesso. E eu imagino, eu era criança na época, mas o país fervendo e ebulindo de pessoas pensando novas estratégias para garantir acesso, para garantir uma administração pública mais transparente, para garantir uma administração pública cidadã, né? Afinal, esse é o nome que a gente deu à Constituição. Então, estou super feliz com esse encontro. Então, é muito mais uma reação bem, bem emocionada, inclusive, e deixar aqui a nossa ouvidoria à disposição também do grupo. Muito obrigada, Fábio. Que lindo, assim. Muito obrigada. Eu queria passar, então, a palavra para a Carol. Oi, pessoal. Na verdade, eu queria falar que eu também estou muito feliz de ver esse encontro acontecer. A professora Neide, eu acho que foi o primeiro livro que eu li no mestrado, que eu entrei esse ano. Eu estou fazendo mestrado em Linguística,
E como o primeiro contato que eu tive com a linguagem simples foi com a Heloísa, a base da Heloísa é a Neide. Então, ali, quando eu li as coisas de Heloísa, eu fui automaticamente para a Neide, e como eu estou em Recife, eu fui na Católica, na biblioteca, e lá tinha um livro de Neide, e eu peguei ele, e foi o primeiro livro realmente que eu li quando eu entrei no mestrado da Unicap, né, de Ciências da Linguagem. Então... Ana Carolina, eu vou te interromper um minuto. Eu estava pensando, eu digo, onde é que está aquela menina que Márcia disse que era daqui? Prazer em conhecê-la. Pega meu telefone depois com Márcia, viu? Eu peguei, na verdade, fui eu que passei para a Josi, seu telefone. Pronto, pode acionar quando quiser. Então, assim, fiquei muito feliz realmente desse encontro acontecer. E eu acho que a base de quem está estudando linguagem simples, seja no mestrado, seja no doutorado, passa pela senhora. A gente vai estar lendo o seu livro para ter a base ali do burocratês e falar de linguagem simples. Então, assim, o seu livro realmente é uma base para quem está estudando linguagem simples, e é muito importante que a senhora saiba disso. Então, essa informação aí de Josi sobre esse livro novamente, para que as outras pessoas tenham acesso, isso é muito importante, porque assim, eu tenho acesso na Católica, mas outras pessoas que estão aí espalhadas pelo Brasil não necessariamente vão conseguir ter esse acesso, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que minha fala é mais para dizer isso, assim, da importância de ter esse livro disponível aí para as outras pessoas que estão estudando a temática poderem ter acesso. Viu? Obrigada, viu, Josi? Obrigada, professora Neide. Obrigada, Ricardo, aí pela ponte. Viu? Um prazer mesmo. Ô, Josi, eu sou obrigada a roubar. Eu vou roubar a fala para dizer para a professora Neide e para a Ana Carolina agora que eu nem conheço essa pessoa que saiu do curso lá na Aliança Francesa, mas eu fico muito feliz dela ter ido embora e deixado a senhora lá, porque essa fala de vocês aí do Nordeste, gente, pelo amor de Deus, é a coisa mais linda do mundo. É lindo demais. Isso é uma melodia para os ouvidos da gente. Oh, meu Deus, que bom que ela foi embora e deixou a senhora lá, professora. Obrigada. É a terra, o Recife, né? É a terra, como é que é o povo do Recife? É madeira que cupim não rói, né? É isso aí. É isso aí. Eu adoro. Quando vierem ao Recife, me acionem, viu? Terei um prazer imenso em revê-los. Sim, já estou com a passagem comprada. Se eu ainda estiver por aqui, né? Se eu ainda estiver por aqui. Estou com 86 anos, o negócio aqui... Eu vou todos os anos para o Recife. Vou todos os anos no Carnaval. E eu amo o Recife. Eu amo. Eu queria passar a palavra aqui agora para a Paula, querida. Paula. Boa noite, professora Neide. Foi um prazer recebê-la aqui. Né? Acho que foi um pouco uma certa ousadia lá na conversa com a Carol e com a Josi de falar, poxa, a gente precisa trazê-la, né? Vamos, quem sabe, né? E realmente Carol teve aí esse contato, né? Conseguimos promover esse encontro que é uma alegria realmente para todos nós, né? Um aprendizado. Né? E queremos muito agradecer, e realmente assim, Josi e eu estamos aí buscando os meios para republicar a sua obra, para torná-la aí acessível para um público maior, então manteremos contato nesse sentido, né? Com essa intenção, né? Para que dê tudo certo, né? Olha, termine sua fala que eu vou dar uma... Não, por favor, professora. Não, eu quero dizer que para mim foi uma ressurreição, né? Porque há 43 anos atrás fazer um livro e depois ele ser objeto de interesse eu acho que eu podia agora, vou me achar escritora de livros didáticos, claro. Não, é isso aí, porque eu nunca imaginei uma coisa dessa, nunca imaginei. Pelo contrário, muita gente dizia assim, você vai falar disso, negócio chato de mudar palavra, não sei o quê. Quer dizer, se fosse pelos outros, eu não teria nem escrito.
Mas eu, quando boto uma coisa na cabeça, que eu resolvo fazer, eu faço mesmo. E pronto. Que ótimo. E adorei, Isso é viu? uma Adorei inspiração para conhecê-los nós. a todos. E Virou quando movimento. vierem ao Recife ou quando necessitarem, me acionem. Para ir tá o Zap, tem telefone. Tá certo? Sim. A gente vai chegar cantando assim, professora. Hein? Voltei, Recife. Foi a professora Neide que me tomou pelo braço. É isso aí. Bom, e Gente, a foi gente ótimo. vai Sim. encerrar agora o evento, né? Assim, com Sim. muita alegria, né? Com muito aprendizado, e que esse seja só o primeiro passo aí, retomando esse contato com a professora Neide, né? E como eu falei, que a gente consiga aí realmente republicar essa obra que tem inspirado tantas pessoas, né? E tem inspirado esse movimento da linguagem simples cada vez mais forte aí no país e na administração pública, né? Vou passar agora, então, para a Josi, para encerrar, né, o evento, né? E, assim, que bom, acho que a gente está celebrando, acho que é uma grande celebração também a sua contribuição, professora. Obrigado. Eu queria, então, agradecer mais uma vez a professora Neide, a professora Maria José, que já saiu, a todas as pessoas que hoje estão participando, a Paula e o TCU por apoiarem o Linguagem Simples Lab, a Carol por nos fazer a ponte, o Ricardo e a Márcia, filhos da professora Neide, que deram o apoio. E eu queria deixar, então, a despedida, o fechamento com a professora Neide, para dar as últimas palavras aí para fechar e dizer que esse é o primeiro encontro de muitos, e nos próximos a gente quer trazer a professora Neide de novo e, quem sabe, aqui lançar o livro em breve, a reedição. Professora Neide, pode fechar. Olha, gente, para mim foi, como eu disse, uma ressurreição, né? Porque eu não esperava nunca isso. Estava lá o pobrezinho guardado, abandonado lá e tudo, porque eu achava que eu tinha falado para o deserto. Mas não foi assim, não é? Não foi. Só não consegui fazer o milagre dos pães e dos peixes. Mas falei para o deserto e foi ouvida. Então, nessa coisa aí, eu me considero vitoriosa, fico feliz. Quando quiserem conversar, trocar ideias, não se constranjam. Telefone, porque se eu não puder atender, o que será muito difícil, porque eu agora sou entre os vagabundos, né? Estou aposentada. Então, possivelmente estarei fazendo artesanato, sentada assim junto da televisão, criticando as pessoas que falam errado na televisão, claro, né? Mas fazendo isso, e será muito de bom. Eu ficarei muito feliz com isso, viu? Já os considero meus amigos. Professora, nós também. Muito obrigada, pessoal. Então, obrigada. Beijo para todos. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Bom feriado. Tchau. A todos também. Bom feriado. Valeu, hein? Tchau, pessoal. Valeu. Tchau. Obrigada. Tchau, Boa professora. noite, Muito obrigada. Tchau, professora. Obrigada. Tchau. Obrigada. Até mais. Até mais. Tchau.